Bom dia, boa tarde, oitavos anos. Vamos então para a nossa terceira semana aí do PET, né? Onde ele fala de polígono regular inscrito na circunferência, né? Então, o assunto dessa semana, ele já foi trabalhado em aulas anteriores, né? Polígono regular, vocês já sabem que é o polígono que possui os lados congruentes, né? Ou seja, os lados têm a mesma medida e, consequentemente, os seus ângulos também serão de mesma medida de acordo com cada polígono. Inscrito na circunferência é porque o polígono ele está dentro da circunferência, né? Então, aqui nessa questão, por exemplo, o quadrado ele está inscrito na circunferência, ele está dentro da circunferência, tá? Então, na introdução aí, né, desse assunto, ele coloca, né, o desenho de 5 polígonos inscritos, né, na circunferência. É para vocês colocarem o nome de cada polígono aí, né, acima das figuras nas células. Mas você pode aí fazer no seu caderno, né, e colocar os nomes de acordo com cada figura. Pode chamar de A, B, C, D e E, ou 1, 2, 3, 4 e 5, conforme você achar melhor, tá? Lembrando que todos os polígonos aí, gente, eles são regulares, tá? E ele colocou aí exatamente o valor, né, de cada raio, né? Cada raio aí tá medindo exatamente 10 centímetros, né? E colocou também o apótema de cada polígono, certo? E o que ele pede? Para você calcular o comprimento, né, da circunferência circunscrita e a área do círculo. Então, para o comprimento da circunferência, você vai trabalhar com a fórmula 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que no enunciado, ele pediu para trabalhar com o valor aproximado de π, 3 centímetros, né? E o valor do raio, 10 centímetros. Depois, para você calcular a área, é o π vezes o raio ao quadrado. Novamente, usando o valor do π aproximado 3 e o raio 10. Aqui você primeiro tem que achar a potência para depois você multiplicar pelo valor do π, né? Bem simples esse exercício aqui da introdução. Agora, na atividade número 1, eu fiz o desenho para vocês entenderem melhor o que está sendo pedido. E vou explicar, né, detalhadamente aí o que ele vem pedindo. Então, aqui nós temos exatamente um quadrado medindo 3 centímetros de lado. Um quadrado inscrito na circunferência. Dentro desse quadrado, nós temos um triângulo. E a classificação desse triângulo é um triângulo retângulo em relação aos ângulos, porque ele tem um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus, e em relação aos lados, ele é um triângulo isósceles, tá? E ele chamou esse lado aqui do triângulo, ele colocou a letra A, mas essa letra A aqui significa que é o apótema, né, do quadrado em relação à circunferência, que o apótema ele é um segmento de reta que vai do centro da circunferência ao lado médio, né, do lado de um polígono. Então, esse apótema aqui, ele coincide com o lado do triângulo isósceles, ou seja,
eles têm a mesma medida, tá? E do centro da circunferência à sua extremidade, nós temos esse segmento que ele chamou de R, que é o raio. E, ao mesmo tempo, é um lado do triângulo retângulo que nós chamamos de hipotenusa. A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo e é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa aqui, ela tem o mesmo valor do raio. E no enunciado, ele colocou o valor da hipotenusa 3, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Então, essa hipotenusa aqui é o mesmo valor aqui do raio. Portanto, o raio terá essa medida. E o π, para a gente usar novamente o valor de 3. Então, na letra A, ele pede para você calcular a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Se o lado mede 3 centímetros, você então vai fazer 3 vezes 3, colocando a unidade de medida aqui em centímetro quadrado. Depois o perímetro. O perímetro é a soma dos 4 lados, né? Como os 4 lados são congruentes, você pode fazer 4 vezes 3 centímetros, você vai ter então o perímetro que é dado nessa unidade aqui, centímetro. E ele quer saber a soma dos ângulos internos, ou seja, nós sabemos que o quadrado, ele tem os 4 ângulos de 90 graus, né? Então, você pode 90 mais 90 mais 90 mais 90, ou 4 vezes 90, que é a soma dos ângulos internos do quadrado. Depois, a soma dos ângulos externos, né, do quadrilátero. Qualquer quadrilátero, né, a soma dos seus ângulos externos, nós já vimos que é 360 graus. Como ele quer saber a medida de cada ângulo externo, 360 dividido por 4, né? Você tem a medida do seu ângulo externo. O quadrado, ele quer saber quantas diagonais, ou seja, o quadrado, ele tem exatamente 2 diagonais. As diagonais do quadrado, elas coincidem com a bissetriz, né, do ângulo do quadrado. Bissetriz, segmento que divide o ângulo em 2 ângulos de mesma medida, tá? Então, vocês agora terão condições de responder aí tudo relativo à letra A. E também agora em relação à letra B, porque o que ele diz aqui na letra B? Ele quer saber exatamente o valor do apótema, ou seja, o apótema aqui coincide com o lado desse triângulo isósceles. E ele diz que o lado desse triângulo isósceles é a metade do lado do quadrado. Se o lado do quadrado mede 3 centímetros, a metade aqui vai ser 1,5 centímetros, ou seja, 1,5 centímetros, tá? Então, se aqui é 1,5 centímetros, esse outro lado também é 1,5 centímetros, coincidindo com o apótema que tem o mesmo valor, tá? Depois, ele quer saber exatamente, né, o valor desse ângulo X. Ou seja, se aqui o quadrado tem um ângulo de 90 graus e a diagonal, né, do quadrado coincide com a bissetriz, o X é exatamente a metade de 90 graus. E finalizando aí, então, ele pede para você calcular, né, o perímetro, né, e a área do círculo. Perímetro do círculo é a mesma coisa que o comprimento, né, da circunferência.
que você vai usar 2 vezes o π vezes o raio. O raio aqui é exatamente o valor da hipotenusa, né? Então, 2 vezes o π vezes 3, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Essa questão aqui eu já resolvi para mostrar para vocês como que nós resolvemos. Esse denominador 2, nós podemos cortar com esse fator 2. Então, vai ficar apenas a multiplicação dos dois fatores que estão de fora. 3 vezes 3, tá aqui o resultado, 9, multiplicando o radical aqui, que é a raiz de 2. Como é comprimento, vai estar em centímetro. Podemos deixar aqui desta forma? Podemos. Agora, área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. Π determinou que fosse 3. E o raio é o mesmo valor da hipotenusa. 3 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Isto aqui elevado ao quadrado. Agora vou explicar como nós encontramos essa potência, né? Elevado ao quadrado é multiplicado por ele mesmo. Então, 3 que multiplica a raiz de 2 sobre 2, vezes 3 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Vamos multiplicar os números que estão fora, que são chamados de fatores. 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Sobre 2 vezes 2, 4. Vamos deixar assim? Não, porque aqui nós temos a raiz exata. Raiz de 4, quanto é? 2. Então, 9 vezes 2 sobre 4. 9 vezes 2, 18. Dividido por 4, deu 4,5 centímetros. 4,5 centímetros, exatamente o raio, tá? Agora, multiplicando, né, o valor do π pelo raio ao quadrado, que deu esse valor, nós vamos encontrar uma área de 13,5 centímetros quadrados. Então, lembrando que área é dado em medida de superfície. Não podemos esquecer desse expoente 2. E o comprimento é dado em medida de comprimento, centímetro, sem usar o 2 em cima, tá? Eu espero, então, que vocês tenham entendido direitinho, né, o que eu expliquei, para vocês, então, completarem aí as atividades. E nós, então, vamos corrigir na nossa próxima aula, ok, gente?